Salve Maria, juventude, tudo bem? Eu sou a Mariana, coordenadora geral do Traços de Maria, e hoje estou aqui para trazer um vídeo para vocês super especial com o tema vocação. Nós que temos essa promessa super especial de nosso Senhor Jesus Cristo através de Nossa Senhora, que daqui vai sair muitos jovens santos através de suas vocações, seja sacerdócio, matrimônio ou a vida religiosa. Então preste muita atenção porque eu tenho certeza que Deus falará algo muito profundo e íntimo no seu coração. Salve Maria! Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu sou o irmão Trovão, fundador da Fraternidade Combatentes na Fé. Hoje estou aqui para fazer uma reflexão com vocês, jovens, cheios de Deus, sobre a temática vocação. Há 20 anos atrás, Deus me despertou, me tirou da sonolência, da cegueira, do engano, do erro, do pecado, me trouxe para a luz, para a verdade, me deu vestes novas, sandália aos pés, anel ao dedo, matou o cordeiro, fez uma festa e eu estou aqui hoje como uma nova criatura em Cristo Jesus. Para Deus nada é impossível e eu creio que também Deus pode fazer algo grandioso também na sua vida. A vocação é algo importantíssimo na nossa vida. É preciso saber que existe vocação para todas as coisas. Uma vocação para medicina, uma vocação para ser um advogado, ser um engenheiro. Tem vocação de todos os tipos. Agora existe uma vocação que é universal. E que vocação é essa universal? É a vocação de amar a Deus. É a criatura que foi criada para amar o seu Criador. É uma vocação universal. Todos devem fazer isso, porque isso está na nossa natureza quando Deus nos criou. O Catecismo da Igreja Católica, ele nos diz que nós fomos criados para 3 coisas: para amar a Deus, servir a Deus e adorar a Deus. O Catecismo de São Pio X, ele já coloca ainda mais uma quarta, que é amar a Deus, servir a Deus, adorar a Deus e conhecer a Deus, que aí já é a parte do intelecto, racional, aonde nós vamos refletindo nos mistérios de Deus. Quando Deus te criou, Ele te criou para você acertar o alvo. Você foi criado por Deus perfeito, quando Deus criou toda a humanidade em Adão. Mas Adão pecou, nós sabemos, Gênesis capítulo 3, ele pecou junto com Eva, e aí veio o pecado original. E esse pecado original afetou a humanidade de muitas maneiras, né? A sua amizade com Deus foi uma coisa afetada, o seu relacionamento com a natureza foi também afetado, o seu relacionamento com o outro, com o próximo, também foi afetado, as paixões também começou a ficar tudo desordenado no homem, o seu intelecto, que era um intelecto mais assertivo, ele começou a ficar nebuloso, muita coisa aconteceu. E Deus teve que fazer o quê? Um resgate do homem. A palavra pecado significa errar o alvo. Quando a pessoa peca, ela erra o alvo. Mas quando Deus te criou, Ele te criou para você acertar o alvo. O que eu quero falar com você, dentro de todo esse contexto, é orientar você para você agora não errar o alvo. E para você acertar o alvo, você precisa entender qual é o seu chamado, qual é a sua vocação. Para que Deus me chama? Deus me chama para o matrimônio? Deus me chama para o celibato? Deus me chama para uma vida comunitária, uma vida religiosa, para me se abandonar em Deus e viver uma vida de penitência, jejum, de estudo, de missões, de caridade. Será que Deus me chama para o sacerdócio, para mim ser um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque?
oferecer o santo sacrifício. É isso que você precisa entender na sua história, na sua vida. Você precisa entender a sua vocação. Você precisa encontrar a sua vocação, que está aí em você. Deus, ele sonhou com a sua vocação. Ele sonhou com uma missão para você. Existem pessoas que correspondem à sua missão. Existem pessoas que abortam a missão. Uma vez eu perguntei para um jovem, você já se fez essa pergunta? O que Deus quer de você? Ele falou, não. Eu não tive coragem de fazer essa pergunta. Tem muita pessoa que tem medo. E ele falava justamente isso. Eu tenho medo do que Deus vai pedir para mim. Medo de sonhar os sonhos de Deus. E prefere sonhar os seus sonhos. E os seus sonhos vão te frustrar, vão te ferir, vão te machucar. Deus vai respeitar, não vai te abandonar de maneira nenhuma. Ele vai te amar, ele vai te respeitar, mas você não vai realizar plenamente aquilo que Deus sonhou para você. Então é preciso afinar a sua consciência, você precisa ser sincero diante de Deus e deixar Deus ir revelando. É isso mesmo. Tirar o véu. E aí então você vê ali a intimidade, a realidade. Deus, ele vai se revelando, ele vai tirando o véu. A vocação é isso. Irmão, como Deus pode falar conosco? Como Deus pode falar comigo? Como eu sei? Como fazer um discernimento que é a vontade de Deus? Através do sonho, pessoas que vêm até nós, uma mensagem que nós recebemos, um panfleto, um cartaz. Então vai tendo um despertar. Você vai se vendo naquela vocação. Você se vê como um pai, você se vê como uma mãe, você se vê como um religioso consagrado, você se vê vivendo em uma comunidade, você se vê como um sacerdote. Você precisa se ver naquela vocação, que é aquilo que Deus quer para você. Agora você precisa ser sincero na sua escolha, na sua decisão, e aí preciso fazer um discernimento. A igreja, em todas as cidades, congregações, institutos, ordens, fraternidades, comunidades, movimentos pastorais, igrejas, dioceses, eles promovem encontros vocacionais. O encontro vocacional é justamente isso. Você vai se deparar no encontro vocacional e você vai ver pessoas falando sobre diversas vocações. E aí você vai contemplando cada uma delas para você analisar o que Deus quer para você. Outra coisa que eu quero deixar muito importante, não é as pessoas que vão decidir a sua vocação. Não é um padre que decide a vocação, não é um bispo que decide a sua vocação, não é o seu pai nem a sua mãe que decide a vocação, não é o seu amigo, não é a pessoa que está do seu convívio, não é a sua liderança, talvez o seu pai na fé, a sua mãe na fé. Não é as pessoas que vão decidir a vocação por você. Elas podem até dar pistas, orientações, mas a vocação é você quem decide, é você quem escolhe. Um homem é um ser de vontade, de responsabilidade e de liberdade. É você que vai decidir a sua vocação. Eu percebo ao longo da minha história, do meu caminho, que Deus está me orientando para fazer isso, para me dar um passo na fé por esse caminho. É isso que você precisa fazer. Então fica aqui para você exemplos de pessoas que deram passos na fé. Nós temos aí Samuel. Samuel chamou já desde novinho, na sua adolescência, por volta de 16 anos. O profeta Jeremias também, na sua adolescência. Então, nós temos aí exemplos de pessoas que deram o seu sim para Deus. Os apóstolos, quando Jesus chama, todos eles eram jovens.
O único que era de maior era Pedro. Todos eles eram jovens. A própria Virgem Maria, a vocação dela, uma vocação também da juventude. Ela tinha aproximadamente de 14 a 15 anos de idade, quando ela disse o seu sim para Deus. Então, que Deus possa, de fato, nessa mensagem vocacional, despertar você para também uma missão. Deus abençoe poderosamente a sua vida.